Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Educação Financeira. E hoje a gente vai fazer uma parada um pouquinho diferente, tá? Não tô aqui para avaliar uma empresa, para te dar uma dica de investimento, mas alguma coisa ou outra você vai aprender se você ficar nesse vídeo aqui até o final, né? Eu vou fazer como se fosse uma espécie de um react, porque eu quero dar minha opinião num vídeo que apareceu aqui no feed do meu YouTube, de Samuel Baum, dizendo que ele expôs a farsa da renda passiva, tá? Então tem alguns pontos aqui que ele fala nesse vídeo que eu acho importante a gente falar sobre. E já quero deixar logo claro de cara aqui que nada nesse vídeo se constitui em ataque pessoal. Não conheço, não sou seguidor, não sei que tipos de vídeo faz. Vou estar analisando só esse vídeo aqui em um vácuo mesmo, porque foi o vídeo que apareceu pra mim. E é isso, né? Eu tô meio mole aqui, que eu tirei a soneca da tarde, tô meio perdido das ideias, mas vamos ver como é que sai esse vídeo aqui, então bora lá. Renda passiva. Se você maratonar a maioria dos canais de finanças do YouTube e se perguntar, de maneira crítica, o que eles querem te vender no fim das Rapidinho aqui, musiquinha do Zelda é top, hein? Queria falar não, mas... contas, ou seja, qual o objetivo final desses conteúdos, a renda passiva, sem dúvidas, é a maior promessa desse nicho. Não existe nenhum desejo mais forte nas pessoas do que o de receber dinheiro sem fazer nada, principalmente se você for baiano. Aliás, com a popularização da internet e... Tá, comentário um pouco esquisito aí, né? Mas só pra já falar um pouco sobre o primeiro ponto dele aqui no vídeo, cara, é justamente isso que você tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal é que investir é um estilo de vida. É uma coisa que você faz a longo prazo para você ter um futuro mais seguro e você conseguir passar uma renda para frente para os seus futuros familiares, sejam filho, sobrinho, seja lá quem você tem aí de família. Então esse conceito que você vai estar simplesmente ganhando dinheiro para não fazer nada é uma coisa que causa muitos brasileiros a procurar saídas fáceis. Como em bet, como tigrinho, você vai só se lascar, você vai só perder dinheiro. Investimento de verdade não é sobre isso. Até porque não é dinheiro fácil, não existe isso. O dinheiro que você está colocando para render no investimento é o dinheiro que você suou para trabalhar. Porque para você investir, você tem que ter o dinheiro, certo? O dinheiro tem que ter vindo de algum lugar, na maioria das vezes vai ter vindo do seu CLT. Então não é dinheiro fácil, você trabalhou, você suou, ganhou aquele dinheiro e colocou para render. mais recentemente da inteligência artificial, isso nunca foi tão vendido por meio de cursos e métodos duvidosos. Existem robôs de trading que supostamente prevêem gráficos de corretora, lojas online 100% automáticas que você programa uma vez e depois funcionam sozinhas, e até alguns vídeos que te prometem criar um negócio inteiro do zero, indo de CLT a empresário em apenas alguns dias e depois automatizando tudo com IA. Isso aqui que ele falou é bom você tomar muito cuidado mesmo, porque vamos lá. Outro problema que a gente tem no mundo dos investimentos é que tem muita gente que promove coisas que não são investimentos. Então, como esses exemplos aqui que ele tá dando, de robô de day trade, de coisa de te ensinar a vender curso para você montar a fachada de loja virtual, cara, isso aqui não são investimentos, isso aqui são golpes, tá? Não existem meias palavras no meu canal. Eu já vou dar minha opinião aqui logo de cara. Se você tá seguindo algum youtuber ou algum influenciador que ele tá te passando essas coisas aqui, te vendendo essas coisas, na visão dele você não é nenhum ser humano, tá? Você é um saquinho de gold, assim, de um videogame. Ele vai lá e ele te farma. E é basicamente só isso mesmo, que é o seu propósito no canal dele. Porque ele sabe muito bem que ele tá te promovendo algo que você vai perder dinheiro, e o dinheiro que você perder vai entrar no bolso dele. Os Gêmeos Investem já fizeram vários vídeos sobre esse cunho, tá? Mostrando o que acontece nessas plataformas de day trade, de opções, e esses tipos de cursos que esses caras vendem. Então isso aqui não é investimento, isso aqui é golpe. Eu acho importante a gente fazer essa distinção também. Com certeza você já viu algum post propaganda com a frase "ganhe dinheiro sem trabalhar". Essa promessa é tão forte que existem inúmeros vídeos virais com o mesmo título, ou como renda passiva. Quem investe espera ter ela por meio de dividendos, e quem não investe espera que o INSS cumpra esse papel. Mas e se eu te falasse que, independente do quanto você ganha, mesmo que sejam milhões, a renda passiva não existe? Na verdade, quem disse isso não fui eu, mas Richard Coffin, um analista de investimentos canadense formado em finanças e dono de um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, dedicado a explicar conceitos econômicos de forma simples. Basicamente, Richard é um cara que não tem medo de falar a verdade. Diferente do Brasil, onde nós temos influencers de finanças que vivem numa realidade paralela, onde compras do mercado custam 500 por mês e cartinhas de Pokémon são investimento, Tá, vamos lá, eu já deixei o vídeo rolar bastante aqui. Primeira coisa que eu tenho que falar, você tem que tomar muito cuidado com quem você segue, que é um ponto que eu já fiz nesse vídeo. Ele tá citando aqui algumas pessoas que realmente eu concordo. Você tem que tomar muito cuidado, são pessoas que estão fora da realidade, que já têm muito dinheiro. Igual isso aqui que ele comentou de coisa de o cara fazer vídeo falando que ele tá investindo em carta de Pokémon. Acho isso ridículo também, isso é pura especulação. Não é investimento e eu acho que é um conteúdo que não agrega nada.
Mas ele querer afirmar que renda passiva não existe também não está completamente certo. Então vamos ver qual que vai ser o argumento dele daqui pra frente. Richard é um cara bem mais direto. E eu estou ofertando $500 mil por um Charizard PSA 10. Ó como um rico otário. Inclusive, aqui vai uma recomendação. Assista vídeos gringos. 90% do conteúdo brasileiro é copiado de lá e geralmente com uma qualidade bem piorada. Tem que tomar cuidado também com esse tipo de coisa que ele tá falando aqui, tá? Eu falo inglês, tá? Eu acompanho muito canal americano também, não assisto só os canais daqui. E existe muita gente que nos canais americanos também vai querer te passar a perna da mesma forma que existe gente aqui nos canais brasileiros que querem te passar a perna. Malandro e otário existe em qualquer lugar do mundo. Não tem essa questão de, assiste os vídeos de fora porque lá os caras vão te explicar de verdade. É só você pesquisar aí no YouTube quem são os Paul Brothers, tá? Jake Paul, Logan Paul, você vai ver muito scammer também, muito golpista nesse setor de finanças, principalmente relacionado a criptomoedas e cartinhas também, no YouTube americano. Então isso aí não é um ponto muito relevante, na verdade, né? Sempre essa mania de querer falar que no Brasil tudo é ruim, no Brasil nada presta, você tem que assistir os caras de fora. Tem muito golpista no YouTube americano também. Porque existem diversos vídeos onde expõe empresas, influenciadores e até vai contra a própria classe, como em um em que diz investir não vai te deixar rico. Eu fui pesquisar sobre o assunto lá na gringa, e então me deparei com isso aqui. O golpe da renda passiva, com mais de 2,5 milhões de visualizações e quase 100 mil curtidas. Quem se interessa pelo assunto tá acostumado a assistir vários vídeos que sempre falam a mesma coisa. Para viver de renda passiva, basta investir um valor certo que vai gerar o suficiente em juros. Esse é o formato de cálculo que você vai ver em quase todos os canais brasileiros. E eu posso te garantir isso porque eu mesmo assisti. De novo, ele vem com esse ponto aqui, especificando canais brasileiros. Eu tô achando o tom dele um pouco aquilo que a gente gosta de falar, que é o viralatismo, né? Não acho que tem relevância alguma ele ficar ressaltando que o vídeo é daqui e não é de outro país. A grande questão é que esse cálculo tá errado e não leva em consideração uma série de outras coisas. Porque se numa economia 1000 vezes mais estável e desenvolvida que o Brasil, a conta já não fecha, imagina por aqui. E é Novamente, mais um ponto desinformado, uma questão de querer ficar comparando, querendo insinuar que nos Estados Unidos tudo é melhor. Na verdade, justamente por aqui ser um país menos desenvolvido, a gente tem o que a gente chama de ineficiência de mercado. Já dei esse exemplo em outro vídeo, vou dar aqui novamente. Você imagina que nos Estados Unidos, o dobro ou o triplo de pessoas que investem aqui no Brasil são investidores lá na nação deles. Pensando intuitivamente, eu não preciso nem fazer você pensar demais. Se num lugar tem 30 mil investidores e no outro tem 90 mil, e uma oportunidade de mercado se apresentar como uma empresa que está tendo bons lucros, que está subvalorizada, que está num bom momento de compra, em qual lugar você acha que vão perceber mais rápido? No lugar que tem 30 mil investidores e no lugar que tem 90 mil investidores? Então, justamente por nos Estados Unidos ser um mercado bem mais eficiente, ter muito mais gente que investe, lá você tem muito menos oportunidades. É só você pesquisar e você ver qual que é o PL, ou seja, o preço sobre lucro médio das empresas americanas que você pode investir comparado com as do Brasil. Nas empresas americanas, você sempre paga mais caro proporcionalmente ao lucro da empresa, porque muita gente já está precificando o que aquela empresa é capaz no futuro. Diferente aqui no Brasil, onde tem poucos investidores, muita gente não sabe fazer isso, então boas empresas que têm muito potencial futuro, elas ficam descontadas por muito mais tempo. Não é à toa que muito estrangeiro investe na nossa bolsa, porque o argumento dele cai por terra a partir do momento que os caras que estão em outros países, por isso que você tem que estudar, porque aqui ele não está falando nada que realmente seja relevante a um estudo de investimentos verdadeiros, entendeu? Ele tá mais falando aqui dos golpistas, dos caras que promovem robô de day trade, dos caras que quer ficar falando que você vai ficar rico da noite pro dia. Até aí eu concordo com ele, mas até esse momento ele não entrou em pauta nenhuma de investimento verdadeiro. Então, a partir do momento que a gente tem um monte de cara dos próprios Estados Unidos investindo nas nossas empresas aqui no Brasil, não faz nem sentido você falar que você não deveria investir aqui. Se até o cara de fora, tomando como exemplo a pauta dele aqui, que o americano é um gênio e sabe de tudo, né? Tá investindo nas nossas empresas no nosso país, então por que você não investiria? É a primeira vez que eu critico influencers de finanças aqui nesse canal, enquanto diz que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Puta sabedoria. Então, até aí ele tá certo. Eu acho que ele tá misturando as coisas, entendeu? Ele tá misturando esses caras aí com o pessoal que realmente investe. São duas coisas diferentes. Estatisticamente, com dados, você não vai conseguir viver de renda passiva. Inclusive, aproveitando esse momento, eu quero te provar agora que existe um investimento seguro, rentável e com liquidez que historicamente rendeu 70% ao ano. Não acredita? Vem comigo. Se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin lá em 2014, hoje
Cara, aqui eu não vou nem falar nada, tá? Esse pedaço do seu vídeo, eu não vou nem falar nada, eu vou só pular mesmo, porque você passou aqui não sei quanto tempo, uns 4 minutos de vídeo aqui, falando das coisas que os caras promovem, sem responsabilidade alguma e que não fazem sentido, e aí você tá com um ad de Bitcoin aqui de mais de 1 minuto no meio do seu vídeo, insinuando que isso seria uma solução. Eu vou só pular, tá? Eu não vou nem comentar essa parte do seu vídeo aqui. Renda passiva é diferente de viver de renda passiva. Eu, por exemplo, tenho investimentos que me rendem uma boa grana todo mês. E isso é renda passiva. Mas eu não vivo desse dinheiro e provavelmente nunca viverei. Só que quando a gente pesquisa sobre o assunto, 99% dos gurus vão te apresentar o tema da segunda perspectiva, a de que você pode ganhar um salário inteiro pro resto da vida sem precisar fazer nada. Mas pode mesmo, você só tem que calcular quanto você vai investir por mês e em quanto tempo você vai conseguir fazer isso. Esse argumento que ele falou agora que ele nunca conseguiria viver de renda passiva, isso é falso, cara, porque você tem um canal no YouTube aqui, ó, com 242 mil inscritos e só nesse vídeo você pegou 96 mil visualizações, fora o seu ad maravilhoso ali do Bitcoin também, que com certeza você está sendo pago para isso. O dinheiro que você está tirando do YouTube ele é mais que suficiente se você investir de forma inteligente para você viver de renda mais para frente. O que as pessoas têm que entender é que isso não é um retorno imediato. Nos investimentos, a gente chama isso de juros compostos, que é o dinheiro que você coloca lá, ele vai cada vez rendendo mais. Por quê? Se você coloca hoje R$100 para render a 10% ao ano, no final do ano você vai ter 110, certo? Se você mantém aquele 110 ano que vem rendendo mais 10%, agora vai render R$11, porque vai render 10% em cima do dinheiro que você tinha colocado, mais os juros que já correu. Então chega um momento que você consegue multiplicar o seu patrimônio de tal forma, sem que você precise até colocar novos investimentos, apenas reinvestindo os seus rendimentos, que é uma coisa que a maioria dos canais sérios de investimento vai te falar. Para você receber, digamos, uns R$1.500 por mês, com uma taxa de juros a 10, você precisaria de R$180 mil. Agora, considerando uma inflação média anual de 5%, que tá errado, mas é assim que os gurus calculam, você precisaria de 360 mil para sacar apenas 1.500 e reinvestir o restante, vencendo a inflação no longo prazo e mantendo seu poder de compra inicial. E pronto, é assim que a maioria calcula, 360 mil é o número mágico para o CLT médio. Agora vem o banho de água fria. Primeiro, que 10% ao ano não existe. Tem vezes que é mais, outras menos. Lembra, é uma variação. Aqui é um ponto que também não tem muito sentido. Obviamente existe variação, é por isso que se chama renda variável e é por isso que é sempre calculada uma média. Existem vários e vários cálculos, cara, aí números, valuations, e aí qual que é a questão? Novamente, ele tá falando só de canais que, se você for nos vídeos desses canais, você nunca vai ouvir a palavra valuation, você nunca vai ouvir como calcular o seu retorno esperado, calcular quanto você tem que exigir de uma empresa frente ao risco que você pode ter entrando naquele investimento e qual que vai ser o seu retorno composto de dividendo mais valorização frente ao momento que você entra naquele investimento. Existem inúmeros cálculos, inclusive livros que falam disso. Tenho aqui o livro do Louis Barsi que eu já terminei de ler, que ele fala sobre dividendos. Eu tenho aqui também o livro que eu estou lendo do Benjamin Graham, inclusive é um americano, e ele esteve presente, presenciou muita coisa do investidor americano lá desde 1940 até um apanhado ali de 1980, que seria a última edição desse livro, né, que foi a que eu comprei, e é um livro de um cara americano, né, então seguindo pela lógica dele, esse livro aqui tem que ser escutado, tá? E no setor de investimento é muita desinformação, você vê caras que são muito populares, que tem muitas views, que é os caras que ele basicamente tá zoando nesse vídeo aqui, que são os caras que não vão te passar realmente um cálculo sério de como fazer esse tipo de investimento. Lembra, é uma variação. Segundo, 1.500 por mês é o valor que você precisa para sobreviver hoje e não o que vai precisar no futuro. E eu não digo isso pelo poder de compra, afinal, teoricamente ele vai se manter com o reinvestimento, mas sim pelo estilo de vida. Aqui também outro ponto que ele está fazendo que não faz sentido. No próprio exemplo dele, a gente vê o cara indo de 30 anos a 65 anos, o que mostra um aporte consistente de 35 anos. Proporcionalmente, o seu poder de compra ele vai aumentar. Ele não vai ficar nessa faixa aqui de 1.500. Então, mesmo que o seu custo de vida aumente, você vai ser capaz de suprir isso sim, desde que você invista da forma correta. Por isso que é tão importante você se educar. É importante você ler livros, é importante você seguir canais que te passam informações confiáveis. Porque aí sim, se você fizer de forma errada, aí você está perdendo seu tempo e perdendo seu dinheiro. E terceiro, talvez o principal, é que a inflação é muito volátil. Todos nós sabemos que mantimentos básicos e outras coisas aumentam muito de um ano para o outro. Isso aqui é outro ponto que, para quem investe de forma inteligente, é uma opinião ignorante, tá? Por quê? Lembra do Louis Barsi? A maioria de vocês que está assistindo esse vídeo deve conhecer. Ele foi um brasileiro que cresceu muito pobre em um quintalão, dividido com várias outras famílias, vendia balinha no cinema para ajudar a mãe dele quando ele era moleque, e ele começou a investir desde muito cedo. E esse Louis Barsi, ele criou um método de investimento chamado BEST.
que significa o quê? Para você focar em investir em bancos, empresas de setor elétrico e empresas de saneamento básico. Por quê? Empresas de setor elétrico e saneamento básico, elas automaticamente repassam a inflação no seu investimento, porque sempre que aumenta a inflação, ela vai repassar esse valor na conta do consumidor. Então, quando você investe em empresas desse setor, você já está automaticamente blindado contra a inflação. E existem estudos sobre isso também. É que são coisas que na maioria desses canais que ele está citando, eles não falam sobre isso. E é por isso que você vê clipe, short aí, de Barsi falando, e as pessoas acham que o Barsi é arrogante, que ele é preconceituoso, que ele fala que não investe em empresa de chinelinho. Pô, cara, você acha que uma empresa de varejo, como Grendene, como Vulcabras, que tem gente recomendando investimento, você toma muito cuidado onde você põe seu dinheiro, se você está investindo em Grendene e Vulcabras. Você acha que realmente você investir numa Grendene, numa Vulcabras, numa empresa de varejo, você está efetivamente se protegendo contra a inflação? Você acha que uma empresa de varejo ela vai conseguir repassar a inflação no seu investimento, comparado com o setor elétrico, quanto o setor de água? Será que faz mesmo sentido você investir nesse tipo de empresa, quando tem banco, tem seguradora? Então fica aí o questionamento. A inflação talvez seja o maior motivo pelo qual esse tipo de cálculo não tem como funcionar. Porque ok, se a gente olhar para os outros fatores, o Brasil historicamente tem uns juros altos para investir e, num cenário hipotético, você poderia manter o mesmo estilo de vida para sempre, apesar de ser improvável. Agora, essa parte do vídeo aqui também me leva a crer que ele tem certa inocência sobre investimento em empresas, porque ele está falando sobre juros altos para investir. Então aqui ele está basicamente falando somente de renda fixa. E renda fixa, para ser sincero, nem chega a ser renda passiva, na minha opinião, tá? Renda passiva é o dividendo que você recebe de ações e fundos imobiliários, porque cai na sua conta ali todo mês ou todo semestre, se tratando de ações. E no caso dos fundos imobiliários, é um dividendo que não é taxado. Então quando você fala de juros altos, na verdade você está falando somente de renda fixa. Se você é alguém que vai investir em Selic pro resto da vida, você realmente vai perder poder de compra frente à inflação. Aí não tem como você correr disso. a inflação, meu caro jovem, é o maior problema. O que eu quero te mostrar no fim das contas é que, ao menos que você seja o Dr. Manhattan ou um gênio da matemática com QI 950 e possa calcular individualmente a inflação de cada item da sua vida, levando em conta os seus hábitos de consumo no presente e no futuro, e ainda fazer uma previsão de quais deles vão aumentar e baixar, você nunca vai saber qual a inflação verdadeira para o seu custo de vida. Cara, isso aqui não tem tanta relevância assim. Eu vou comentar mais um pouco sobre inflação, porque é o que mais ele tá falando aqui nessa segunda parte do vídeo, mas o que você tem que focar é em fazer investimentos inteligentes que automaticamente repassem a inflação para o seu patrimônio, e não adianta você ficar minuciosamente vendo, nossa, isso aqui aumentou tanto, isso aqui aumentou tanto. Desde que você seja estratégico e inteligente com o seu dinheiro, você vai conseguir se garantir um futuro melhor. Não adianta você ficar se estressando com aumentos de preço, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Mesmo que você tenha conseguido prever todas as variáveis, como saber a inflação correta de cada item e ainda juntar milhões de reais na sua conta, você nunca sabe o que pode acontecer. A pior notícia do país é sempre a próxima. Esse ponto aqui que ele tá fazendo é outro ponto que eu também não gosto, tá? Todo país passa por crise financeira, inclusive o amado Estados Unidos, que ele tá comentando tanto aí. Já aconteceu muito problema, já aconteceu queda de bolsa de valores também. É só você estudar o histórico das finanças, tá? E querer insinuar que as pessoas deviam desistir de construir um patrimônio, desistir de construir uma renda passiva porque você nunca sabe o que pode acontecer, é um conceito tão generalista e sem sentido que você pode expandir isso pra qualquer coisa, cara. Ah, eu não sei o que vai acontecer no meu país, qual que vai ser a notícia de amanhã, então eu não vou nem trabalhar. Vou ficar em casa aqui mesmo e vou passar fome. Tipo assim, é uma extrapolação sem sentido, entende? E justamente porque ele tá falando do risco do Brasil, do risco legislativo, do risco fiscal que a gente tem aqui, você vai ficar parado vendo o seu poder de compra diminuir e depender do INSS, que é uma pirâmide financeira do mundo do CLT. Você vai ter que depender de novos trabalhadores entrando na força de trabalho, e a gente sabe que a gente tá cada vez tendo menos crianças aqui no Brasil, que a taxa de natalidade tá diminuindo, e sabendo que no nosso país tem todo esse risco, você vai confiar então 100% no Estado que ele vai conseguir te prover um futuro e uma aposentadoria decente? Então, indo pelo próprio argumento dele, você já começa a ver o porquê que é importante você aprender a investir. Você não pode ter esse niilismo de, aqui no Brasil é tudo ruim, porque ao longo desse vídeo eu senti muito essa pauta vindo dele. Assista os caras americanos, não assista os caras brasileiros. Porque lá os caras não conseguem fazer, então imagina aqui. Porque aqui é muito arriscado, aqui a próxima notícia é sempre a pior. É sempre uma coisa de muito, aqui não compensa fazer nada. Se você é brasileiro, você tá fudido, então é melhor você não tentar. Vivemos num cenário onde mudanças constantes no sistema bancário geram insegurança em muita gente, principalmente quem investe. Além disso, o governo ainda pode imprimir mais dinheiro e isso acaba desvalorizando o seu, e a sua região pode ser dominada por uma organização paralela.
Novamente, eu sinto que ele está extrapolando muitas coisas para querer dizer que não faz sentido você investir. São pontos extremos que ele está fazendo, e em questão de impressão de dinheiro, qualquer país está sujeito a isso, tá? Isso é como a economia funciona, não é questão de Brasil. E também, se a gente levar em conta as estatísticas, o dia em que você finalmente tiver dinheiro para viver de uma maneira decente, apesar da inflação e de todos os fatores que eu disse, você muito provavelmente vai estar muito velho ou com uma responsabilidade gigantescas nas costas. Aqui, novamente, a gente vê o que as pessoas não entendem sobre investir. Cara, esse é exatamente o ponto. Você tem que entender que você contribui para o INSS por 35 anos, para você ter uma aposentadoria michuruca, que não vai te dar quase dinheiro nenhum, e tem um risco de a gente não ter trabalhadores suficientes no futuro para suprir a sua aposentadoria, para começo de conversa. Enquanto se você dedicar desses 35 anos uma porção do que você ganha por mês para você investir, lá na frente você vai ter um patrimônio que você não teria se você não tivesse feito isso, e uma renda que você também não teria se você não tivesse feito isso. Então não existe dinheiro rápido e fácil para o cara que realmente é investidor. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a separar o que é investimento, do que é especulação e do que é golpe, porque no mundo financeiro essas três coisas elas estão toda hora interconectadas. Enquanto as pessoas não começarem a acordar para isso e realmente começar a investir de verdade, parar de ficar querendo perder dinheiro com besteira, querendo perder dinheiro com opções, querendo perder dinheiro com robozinho de day trade, querendo perder dinheiro com tigrinho, a gente nunca vai avançar a partir desse estágio. Fora que tem uma outra questão que ela é psicológica. A partir do momento que você começa a investir, mesmo que você comece a investir pouco, por isso que os canais que são sérios sobre investimento sempre te falam, começa, nem que seja com pouco, coloca R$50 num fundo imobiliário, só para você ver o que acontece e para você ver como você se sente. Porque a partir do momento que você começa a entender o investimento, você começa a financeiramente pensar de outra forma. Dinheiro que você desperdiçava com besteira antes. Fala, nossa, eu fui numa noitada ali com o pessoal, gastei 200, 300 conto. Você vai começar a ter outra cabeça. Você vai falar, mano, esses 300 conto que eu gastei ali, isso era tantas ações da minha empresa favorita. Inclusive, ela tá com desconto. Tá lá com Datacom em aberto. Se eu tivesse comprado, mês que vem já estaria caindo tanto na minha conta. E só essa mudança na sua qualidade de vida vai fazer com que você consiga aumentar o seu patrimônio de forma melhor. Que te impedirá de não trabalhar. Segundo um estudo publicado pelo empresário e especialista em gestão financeira Dave Ramsey, as principais carreiras dos milionários americanos são profissões normais que não faturam milhões de dólares. Dentre elas, professores, contadores e engenheiros. O estudo comprovou que o dinheiro acumulado dessas pessoas veio da consistência nos investimentos e hábitos de consumo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. É importante você aprender a investir, para você investir direito e você fazer escolhas financeiras melhores. Ele mesmo, nesse próprio ponto aqui que ele trouxe, ele desprovou a maior parte do vídeo dele. Porque esse aí já era o meu contra-argumento de tudo que ele falou até agora. E essa aqui que é a parte que é importante, ó, estatística. Isso aqui são estudos, são estatisticamente comprovados. Então, quando você começa a ser uma pessoa que é consciente com seu dinheiro, começa a fazer investimentos inteligentes e para de desperdiçar com besteira, é quando você realmente vai ver uma evolução no seu patrimônio a ponto de você chegar no seu primeiro milhão. Em outras palavras, a maioria não teve uma sacada genial e faturou tudo logo cedo, mas sim com o passar de muitos e muitos anos. Mas é justamente isso que a gente fala... Nossa, eu tô quase chorando aqui, cara. É justamente isso que a gente fala na esfera de investimentos. É isso que as pessoas não entendem. Porque, vou falar novamente, os exemplos que ele citou nesse vídeo não é questão de cara que investe, é questão de cara que quer ficar vendendo coisinha, que quer ficar vendendo golpe, que quer ficar fazendo especulação em cartinha e não sei o que. Isso aqui que ele tá citando no final do vídeo dele, esse que é o verdadeiro investimento, que é o que canais como eu, que é o canais como do Investidor Sardinha, como canais do Léo da Geração de Dividendos, é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Esse é o investimento verdadeiro. Então, eles até alcançam o primeiro milhão, mas isso é no fim da vida. E aí você precisa ter tido uma disciplina absurda por vários anos para agora tentar viver de renda, que talvez não seja o suficiente. Ainda mais quando o salário médio no Brasil é tão baixo. Poxa, quem é que consegue guardar dinheiro, tá ligado? A outra possibilidade é você acabar conquistando tudo isso cedo e ter vários milhões de reais em conta. Algo bem mais difícil, mas ok, vamos considerar. Só que aí, também segundo estatísticas, você precisaria ser um empresário e seu patrimônio fica totalmente ligado à empresa. Não. Aqui eu discordo um pouco dele, eu acho que se você fizer muito dinheiro logo cedo na sua vida, seja com o YouTube, ou seja lá o que você quer que você tenha feito, é melhor você fazer uma diversificação de portfólio, escolher ali umas 10 empresas boas para colocar seu patrimônio, e aí você diversifica o seu risco e você não coloca tudo numa empresa só. Empreendimento é uma coisa que é super arriscada, principalmente no Brasil, justamente por motivos que ele mesmo citou nesse vídeo. Então se você ganha muito dinheiro cedo na sua vida, você pegar e querer abrir uma empresa, não necessariamente é a sua opção mais segura, tá? Então sim, a renda passiva existe, mas
mas viver dela talvez só quando for tarde demais. Outro ponto que eu não gostei do que ele falou e nem do tom que ele falou. Talvez você consiga quando for tarde demais. Cara, não é querendo desrespeitar ninguém, mas quem é qualquer pessoa para querer decidir quando é tarde demais para alguém poder estar vivendo de renda passiva, se é depois de 20 anos, se é depois de 30 anos? Quer dizer que quando você chegar ali nos seus 50, 60, 70 anos, já é tarde demais. Não importa se você tá vivendo de renda passiva e se você é um multimilionário. Tipo, se lasca, você tinha que ter tido isso aos 20, 30 anos. Esse que é o problema da mentalidade que a gente tem. É uma mentalidade imediatista, é uma mentalidade de querer tudo agora. Ah, se eu conseguir ser rico, viver de renda passiva daqui 20, 30 anos, é tarde demais. Agora eu já tô com 50, já tô com 60. Cara, isso aí é uma opinião muito ruim de se ter, sinceramente. Não é só o cálculo, nem a disciplina, mas sim a realidade econômica onde a gente vive. Bom, então eu quero dar uma resumida aqui no final desse vídeo. Como eu disse, nada do que eu falei aqui foi um ataque contra esse youtuber. Não conheço ele, não sei nada sobre ele pessoalmente. O vídeo apareceu aqui, eu resolvi fazer um react por cima, então eu quero falar aqui os principais pontos que ele falou. Primeiro que muitos dos influencers e youtubers que ele apresentou como se fossem youtubers, influenciadores de finança, são na verdade vendedores de sonho, e quer te falar que em pouco tempo você vai conseguir ganhar muito dinheiro, que você vai conseguir ali, através do que ele está vendendo, seja um curso, seja um robô de day trade, ganhar muito. Isso aí, basicamente, a gente consegue resumir a você estar seguindo as pessoas erradas. E isso pode acontecer tanto em canais brasileiros quanto canais americanos. Outro ponto dele foi de você basicamente perder para a inflação. E realmente, se você ficar investindo em renda fixa e em Selic pro resto da sua vida, você vai perder para a inflação. Ou você vai ficar marginalmente acima. Vai ter momentos que a Selic vai cair. Hoje está 15%, daqui a pouco não vai estar mais. A Selic no nosso país passou muito tempo abaixo dos 5%, por exemplo. Então, sim, você perderá para a inflação se você não entender como se diversificar na renda variável e entender que tem empresas que automaticamente repassam a inflação para você e que você tem que escolher as empresas corretas e não ficar comprando Magalu, Americanas, Grendene, Vulcabras e seja lá qual que é o hype do varejo do momento. Outro ponto que ele quis dizer é que construir uma riqueza demora muito tempo e quando você terminar vai ser tarde demais. O primeiro ponto é uma coisa que nos canais sérios de investimento a gente sempre fala, que demora mesmo. Por isso que eu digo aqui no meu canal que investir é um estilo de vida, é uma coisa da qual você toma gosto e automaticamente você se torna mais inteligente sobre os seus gastos conforme você vai desenvolver nesse senso crítico. E eu achei o conceito de falar que é simplesmente tarde demais para alguém estar vivendo de renda passiva simplesmente bizarro. E dito isso, a última premissa que eu vou deixar de resumo aqui depois de ter assistido esse vídeo é que sempre que você quer derrubar uma tese, você tem que oferecer outra no lugar dela. E basicamente o que foi oferecido nesse vídeo ao final, o que eu posso deixar implicado aqui do que você falou em todo o seu vídeo, é que basicamente você está dizendo para as pessoas que investir não compensa, que elas nunca vão conseguir bater a inflação, que elas não vão conseguir conservar o poder de compra delas, e a alternativa que fica no ar aqui, porque você não deixou uma alternativa específica, seria basicamente a pessoa tacar tudo pro alto, então, que se lasque, vou gastar todo o meu dinheiro agora, aproveitar minha vida agora, porque investir é cilada, eu vou perder para a inflação, e aí quando eu tá vivendo lá de renda passiva mesmo, já vai ser muito tarde, então que se lasque. E eu acho esse tipo de mensagem um desserviço. Vou dar a minha opinião honesta aqui. Eu acho que a gente tem que realmente começar a sair desse lado crítico que ele mesmo enxerga do nosso YouTube, que são os charlatões, são os caras que querem promover o rápido, o fácil, que é uma coisa que não existe, e a gente tem que começar a passar para um lado mais sério do investimento, de você realmente entender como que monta uma carteira a longo prazo, como que você se protege contra a inflação e qual que é o patrimônio ou renda real que você pode estar aí tendenciando daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Existem teses de valuations inteiros chamados de fluxo futuro, onde a gente literalmente pega o dinheiro que a empresa vai te dar lá na frente e traz a valor presente para avaliar se compensa investir naquela empresa naquele momento. Então tudo isso, quem é sério sobre investir, faz esse tipo de cálculo e tem esse tipo de conhecimento. Então a gente tem que sair desse lado do YouTube e passar para um lado de realmente informação, de coisas que são verídicas e que tem pauta na realidade. E aí quando você faz um vídeo desse de extremos, onde você basicamente fala dos caras que estão aplicando golpe, fazendo esse tipo de coisa, e aí você compara como fazendo uma tangente aí de que fazer investimento basicamente não vai valer a pena por causa disso, você faz um desserviço para a comunidade, porque às vezes você pega o cara que já se escaldou, né, gato escaldado tem medo de água fria, já se escaldou nesses canais maiores, seguiu, comprou o curso, comprou o robô do cara, perdeu uma pá de dinheiro, e aí essa pessoa para sempre agora vai ver o investimento como uma coisa ruim, nunca vai construir o próprio patrimônio dela e vai ter que depender do INSS, que para mim não tem destino mais triste que esse. Bom, gente, então pro meu vídeo foi isso, eu vou tentar não alongar tanto aqui, essa foi minha opinião do que foi falado, você tem que tomar muito cuidado, sempre estude, leia livros, pesquise aí o máximo que você pode. Hoje a gente tem internet aberta aí, tem Google, tem ChatGPT, tem tanto lugar que você pode conseguir informação, então seja sempre crítico e tire suas próprias conclusões, tá?
No mais é isso, obrigado. Se você achou algo interessante aqui nesse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário e até o próximo.